Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio de 2025 e chegamos na nossa sequência de leitura da palavra, chegamos a primeiro livro dos Reis, capítulo 20. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Estamos aí terminando o primeiro Reis, que tem apenas 22 capítulos. Hoje vamos ler então o capítulo 20, que diz: O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. O rei da Síria nesse momento era Ben-Hadad. Lembre que no capítulo anterior Deus mandou Elias a ungir Azael como rei da Síria. E o capítulo 20 começa dizendo que agora o rei Ben-Hadad, que era o atual rei da Síria, vem atacar Samaria, que era a capital do reino de Israel, cujo rei era o rei ímpio Acabe, esposa da Jezabel. Ele enviou mensageiros à cidade a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. Manda mensageiros lá para o Acabe para dizer: olha, o que você tem aí de sua prata e ouro são meus agora, e suas mulheres e filhos, melhores deles, para mim também. Olha o verso 4. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. O Acabe reconhecia a sua fraqueza, a fraqueza do seu exército diante do grande exército do rei da Síria, e já se rendeu logo, estava disposto a se submeter ao rei da Síria. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. Então, o rei Ben-Hadad dobrou a aposta aí quando avisa que vai mandar seus oficiais para vasculhar tudo que era do Acabe e das autoridades da cidade. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe des atenção, nem concordes com as suas exigências. As autoridades não concordaram agora com essa nova imposição do rei Ben-Hadad. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei meu senhor: Teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. A segunda, né? E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. É uma ameaça dizendo que ia acabar com a cidade de Samaria, capital do reino de Israel. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Usou aí uma espécie de um adágio, né, de um ditado. Ben-Hadad respondeu essa mensagem, aliás, Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade, e eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou. Um profeta enviado por Deus, não se diz o nome aqui inicialmente, para dar uma mensagem para o rei Acabe. Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme. Lembra que era uma coalizão de 32 reis. Era muita gente. Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Deus estava mostrando, ia dar um livramento para Acabe,
para mostrar que Acabe podia confiar, devia confiar em Deus, devia se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Deus verdadeiro. Verso 14. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. Então ainda deu uma dica de quem devia do exército de Acabe atacar primeiro o exército do rei da Síria. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você vai liderar a batalha. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Um exércitozinho pequeno aí, um pelotão praticamente. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Não era um exército tão grande assim, mesmo sendo 7.000. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso uma patrulha de Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria, avisando lá para o Ben-Hadad, né? E ele disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Ele achou que podia ser que aqueles homens lá, aqueles soldados estavam saindo para se render, né? Ele disse que quer que seja a atitude deles, ou se render ou guerrear, pega eles vivos, não é para matar não, traga aqui que eu quero conversar com eles. Verso 19. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda. Foram aquele pelotão de 280 soldados na frente, junto com Acabe, os 7.000 atrás. E cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. O Ben-Hadad estava bêbado mesmo, né, o rei dos sírios, porque sugeri que capturasse aqueles soldados vivos, e aí, resultado, os soldados os atacaram e eles foram mortos, e agora o exército se dispersou. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Matou muita gente do exército do Ben-Hadad. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Avisou que ele seria atacado novamente. E quando ele diz fortaleça sua posição, provavelmente o profeta está orientando que agora era a hora dele confiar em Deus, que tinha dado um livramento tão importante para ele. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. E aí ele disse que os deuses do povo de Israel eram deuses das montanhas. Lembre que o povo de Israel estava vivendo idolatria com Baal e Aserá, e que realmente parte dessa idolatria eram em altares sobre montes. E aí eles achavam que se atacar eles no vale, eles vão se tornar vulneráveis. A mentalidade deles é de um deusinho criado à imagem e semelhança deles mesmos, né? Não conheciam o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, que foi o verdadeiro Deus que deu aquele livramento para o Acabe e o exército de Israel. Versículo 24. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Então tira os reis e coloca guerreiro mesmo, né, no comando do exército. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies e ser os conselheiros do Ben-Hadad. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel, como o profeta havia avisado Acabe. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabra, enquanto os arameus cobriam todo o campo. É uma maneira de dizer que o exército de Israel era uma coisinha de nada diante do exército enorme do rei da Síria. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor:
Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Se eu vou mostrar para os sírios que Deus não é Deus só de montanhas, mas ele é Deus de todo lugar, e vou mostrar para Acabe, o povo de Israel, que ele é o Deus verdadeiro que livra o seu povo e que aquele povo deveria se voltar para Deus. Isso aqui é uma demonstração da graça de Deus para com o povo pecador, que era o povo de Israel naquele momento. Versículo 29. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro e no 7º dia entraram em combate. Num só dia os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. Lembra que o exército de Israel era pouco mais de 7.000 soldados. Matam mais de 100.000 soldados arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. O muro da cidade. As cidades naquela época eram muradas com grandes muralhas. Essa muralha caiu aí. Não se diz se foi intervenção divina, provavelmente, e matou aí mais 27.000 soldados do Ben-Hadad. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. O Ben-Hadad aí fugindo do exército de Israel. Seus oficiais lhe disseram: sabemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Então eles se ofereceram para ir procurar o rei de Israel, se mostrando humilhados, usando panos de saco como roupa aí, se mostrando humilhados para ver se o rei de Israel poupava a vida deles, inclusive do rei Ben-Hadad. Versículo 32. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e lhe disseram: teu servo Ben-Hadad diz, rogo-te que me deixes viver. Então eles se referem ao Ben-Hadad como servo do Acabe. O rei respondeu: ele ainda está vivo, ele é meu irmão. O rei atende na hora o pedido deles, né? Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. O Ben-Hadad manda o recado dizendo que ele é servo do Acabe. E o Acabe o trata como irmão. De novo, um rei ímpio e idólatra, ele que era inimigo de Israel, ele trata como irmão. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro, o recebeu com honras. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Então, eles vão fazer um acordo aí de parceria entre Israel e os sírios, o que é condenado por Deus. Acabe disse: mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Olha o que acontece aqui, vem um profeta, verso 35. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me. Mas o homem se recusou a feri-lo. Ele vai fazer um gesto simbólico para mostrar para Acabe que ele não deveria ter poupado o Ben-Hadad. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. A coisa que era bem dramática e, séria. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Esse ferimento a gente não sabe como foi exatamente, mas era um gesto simbólico, profético, pedido aí, orientado por Deus para esse profeta. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada à espera do rei, o rei Acabe, Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: e em pleno combate teu servo entrou. E alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie este homem, se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Ele está usando uma história inventada aqui para mostrar para o Acabe que ele não deveria ter poupado a vida do Ben-Hadad.
Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. O homem que alguém o havia confiado na história fictícia que ele está criando. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesma pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei, assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer, que era o rei Ben-Hadad dos sírios, que o Acabe poupou. Por isso é a sua vida pela dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria e com esse gesto o profeta estava mostrando, Deus estava mostrando por meio do profeta, para o rei Acabe que ele, em vez de confiar no Deus que havia o livrado, continuava desobedecendo a Deus. E isso serve para nós. Não desobedeçamos ao Senhor. O nosso Deus quer a nossa obediência e que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, mais uma vez, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pela vida, pelo lar, pela família, pela saúde, pela proteção, pela provisão do pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha sustento. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, por acordar com saúde, pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos começar o novo dia, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração, intercedendo uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço por cada pedido que os meus irmãos têm deixado aqui nos nossos vídeos. Ó Deus, que a graça do Senhor se manifeste sobre o seu povo. E em primeiro lugar, nós clamamos pelos nossos familiares não convertidos ou desviados dos caminhos do Senhor. Usa-nos, Senhor, com amor, com a palavra poderosa, com a sabedoria para compartilhar o evangelho da graça de Cristo com os nossos familiares. Envia os seus profetas, cria circunstância, toca nos seus corações, leva-os ao arrependimento. E aí nós nos lembramos dos filhos e nora da irmã Maria Luzimar, dos familiares da irmã Luzinete, dos filhos da irmã Ana Lúcia. Lembramos, ó Deus, dos casais pelos quais a irmã Raquel pede oração, por aqueles que não são convertidos, para que se convertam e para que haja harmonia entre aqueles casais. Clamamos, ó Deus, pelos filhos da irmã Marlene, ó Deus, pelos familiares da irmã Silva e assim, ó Deus, pelos filhos da irmã Maria do Carmo. Pedimos pela saúde da irmã Maria do Carmo. Opera maravilhosamente a favor do seu povo. Ó Deus, cada um que tem pedido, mesmo aqueles que não nos lembramos, o nosso pedido primeiro é: toca no coração dos nossos familiares e os atrai para si. Clamamos por aqueles que estão enfermos, e aí nos lembramos da irmã Aldair com a perna fraturada, operada. Oramos o Agostinho tratando de um câncer, a esposa do pastor Azemar, a irmã Luzinete precisa de uma cirurgia nos olhos, o Alex precisa de uma cirurgia na cabeça, o Paulo que está naquela UTI, ó Deus, naquela situação, cada um que está enfermo, a irmã Maria Luzimar sente o peso dos anos, o irmão Raimundo Nonato com aquele problema na memória. Meu Deus, opera a favor de cada um desses que tem buscado ao Senhor. Clamamos pela saúde física e espiritual da Mona Lisa, da irmã Maria do Carmo, de cada pessoa que tem buscado ao Senhor. Clamamos pela saúde da irmã Lídia, da irmã Valdarice, da irmã Letícia. Em nome de Jesus, pedimos pelo trabalho, novo trabalho para o irmão Julião, e o chamado da irmã Nájila para ocupar a sua função no concurso para o qual foi aprovado. Ó Deus, que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição, até daquelas que não nos lembramos, mas o Deus onisciente conhece tudo, ó Deus, e que nosso pedido é: manifesta graça, faça milagres, opere a favor do seu povo, fortaleça a fé de cada um que já crê no Senhor. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos que os seres humanos podem conhecer.
Seu sacrifício em nosso lugar, que perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, nos fez seu povo, nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja mais uma vez sobre o seu povo nesse dia e que sejamos instrumento do Senhor para levar esta bênção por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo você aqui. Um grande abraço a todos.